O avião desceu suavemente, e Beatriz sentiu o leve impacto das rodas tocando a pista. Pela janela, viu o mar azul profundo se estendendo até onde a vista alcançava. A luz dourada do pôr do sol pintava o céu com tons quentes, e, ao longe, os coqueiros balançavam ao vento. Portugal. Sol, areia, mar. Um destino que ela sempre sonhara em visitar. Por um instante, fechou os olhos e deixou que a sensação de aventura a envolvesse. Respirou fundo, tentando guardar na memória aquele momento. Estava prestes a começar uma viagem que deveria ser romântica, cheia de experiências novas e lembranças compartilhadas com o marido, Rafael. Mas estava sozinha. Beatriz, entre a realidade e os sonhos. Beatriz tinha 30 anos, uma idade em que muitas mulheres sentiam que estavam no seu melhor. Seu cabelo castanho caía em ondas suaves sobre os ombros, e seus olhos cor-de-mel refletiam uma mistura de nostalgia e determinação. Tinha uma beleza discreta, daquelas que não chamam atenção imediatamente, mas que ficam na memória de quem parava para olhar. Desde criança, fora uma sonhadora. Crescerá acreditando em contos de amor, em suspiros sob a lua, em abraços inesperados sob a chuva. Sempre imaginara que, ao encontrar o homem certo, sua vida seria cheia de paixão e emoção. E no começo, foi assim. Rafael fora seu primeiro grande amor, o homem com quem dividira risadas, promessas e planos para o futuro. Era um homem nobre, de olhar tranquilo e personalidade estável. Fazia-a sentir segura. Mas, com os anos, a chama se apagara. As surpresas deram lugar à rotina, as longas conversas viraram silêncios confortáveis, mas vazios. Rafael era bom com ela, a respeitava, a cuidava. Mas... quando foi a última vez que ele a olhou com desejo? Quando foi a última vez que ele a fez sentir borboletas no estômago? Sozinha em um paraíso. O táxi a levou até o hotel, um lugar encantador com varandas de ferro trabalhado e flores coloridas subindo pelas paredes brancas. Ao entrar, o ar-condicionado trouxe alívio ao calor, e o som de um fado ao fundo deu-lhe as boas-vindas. O recepcionista, um homem mais velho com sotaque lisboeta, entregou-lhe a chave com um sorriso. Bem-vinda, senhora. É sua primeira vez no Algarve? Beatriz assentiu. Espero que aproveite sua estadia. Aqui a vida é lenta e doce, como um bom vinho. Subiu ao quarto e deixou a mala ao lado da cama. Depois, caminhou descalça até a varanda. Ao abrir as portas de vidro, a brisa marinha acariciou seu rosto. O pôr do sol era um quadro em tons dourados, alaranjados e violetas. Tudo parecia perfeito. Mas, dentro dela, algo se sentia estranhamente incompleto. Abraçou-se a si mesma e olhou para o telefone. Uma mensagem de Rafael. Chegou bem? Sinto sua falta. Sinto sua falta. 2 palavras simples. Sem emoção, sem profundidade. Ele realmente sentia sua falta, ou era apenas hábito escrever aquilo? Digitou uma resposta rápida. Sim, tudo lindo aqui. Deixou o telefone de lado. Não mencionou que, apesar da beleza do lugar, sentia um vazio que não conseguia explicar. Dias de sol, noites de pensamentos. Nos primeiros dias, explorou a praia, deixando que o sol bronzeasse sua pele e que a areia quente escorregasse entre seus dedos. Pela manhã, mergulhava no mar, sentindo a liberdade de flutuar sem peso. À tarde, caminhava pelas ruas estreitas de Lagos, admirando os terraços floridos e as praças onde idosos jogavam cartas. Mas, quando o sol se punha e os casais passeavam de mãos dadas, a melancolia a envolvia. Todas as noites, jantava sozinha no terraço do hotel, com uma taça de vinho na mão, observando os casais que riam, se beijavam e compartilhavam segredos.
Quando foi a última vez que alguém a olhou com devoção? Às vezes, fechava os olhos e tentava imaginar que Rafael estava ali. Que segurava sua mão, que sussurrava coisas em seu ouvido, que a fazia sentir como antes. Mas sua mente não conseguia sustentar essa imagem por muito tempo. O amor não deveria parecer uma história desgastada. E, no entanto, era exatamente isso que ela sentia. O que Beatriz não sabia era que o destino estava prestes a lhe dar algo inesperado. Algo que faria seu coração bater mais forte novamente. Algo que mudaria sua vida para sempre. O sol da tarde refletia seu brilho na superfície do mar, fazendo a água cintilar como um manto de cristal líquido. Beatriz caminhava descalça pela praia, deixando que as ondas beijassem seus pés a cada vai e vem. O calor do dia começava a amenizar, e o vento brincava com seus cabelos castanhos, fazendo-os dançar no ar. Pela primeira vez desde que chegara ao Algarve, sentiu-se verdadeiramente presente. Sem pensar no passado, sem se preocupar com o futuro. Apenas ela e o som do mar. Até que um choque repentino tirou-a do seu devaneio. "Desculpe!" exclamou Beatriz, quase perdendo o equilíbrio. Um homem alto, de pele bronzeada e cabelos desalinhados pelo vento, segurou-a com firmeza antes que ela caísse. Seus olhos escuros a encararam com uma mistura de surpresa e diversão. "Não, não, fui eu que não estava prestando atenção." Sua voz tinha um sotaque português, cálido e pausado, como se cada palavra tivesse seu próprio ritmo. Beatriz afastou-se com um sorriso tímido, sentindo uma estranha eletricidade no ar. "Bom, então estamos quites." O desconhecido sorriu, revelando dentes brancos e perfeitos. Era atraente de um jeito despretensioso, com uma leve barba por fazer e uma postura relaxada. Vestia uma camisa de linho desabotoada e bermudas na cor areia. "Sou Tomás." Estendeu a mão. Beatriz hesitou por um instante antes de apertá-la. Seus dedos eram quentes, firmes, mas ao mesmo tempo suaves, como se soubessem exatamente a medida certa de contato. "Beatriz." Ele assentiu, como se o nome lhe soasse familiar. "Primeira vez no Algarve?" "Sim. Mas parece que já o conhecia de outra vida." Tomás sorriu de lado. "É o que esse lugar faz. Entra na pele." A conversa fluiu com uma naturalidade que surpreendeu Beatriz. Não lembrava a última vez que havia falado com alguém de forma tão espontânea. Com Rafael, ultimamente, os diálogos se resumiam a coisas práticas: "O que vamos jantar? Não esquece de pagar a conta de luz, vai chegar tarde hoje." Mas com Tomás, cada palavra tinha um tom de interesse genuíno. "Sou guia turístico", explicou ele, enfiando as mãos nos bolsillos. "Mostro a região aos visitantes. Mas, na verdade, o Algarve se apresenta sozinho. Eu só aponto o caminho." Beatriz riu baixinho. "Então você é um bom contador de histórias." "Digamos que sei narrar bem." Algo em seu olhar dizia que havia mais por trás daquela resposta. Antes que ela pudesse perguntar, um grupo de crianças passou correndo perto deles, espirrando água e rindo. Tomás as observou com uma expressão melancólica por um breve instante, mas logo seu rosto se iluminou novamente. "Vou fazer um passeio amanhã de manhã", disse, olhando-a com expectativa. "É uma trilha pelos penhascos e algumas praias secretas. Quase nenhum turista conhece. Quer vir?" Beatriz hesitou. Deveria? Não o conhecia. Mas, ao mesmo tempo, quando foi a última vez que se deixou levar por um impulso? Parece interessante. Ótimo. Saímos às 8 do cais. Não se atrase, brincou, com um sorriso malicioso, antes de se despedir com um aceno de cabeça.
Beatriz ficou observando-o enquanto ele se afastava, perguntando-se por que seu coração batia mais rápido que o normal. Na manhã seguinte, Beatriz chegou pontual ao cais. Tomás já estava lá, apoiado num corrimão, com o mesmo ar descontraído. Não pensei que viria. Pois aqui estou, respondeu ela, cruzando os braços. Gosto de pessoas que cumprem o que prometem. O passeio foi mágico. Beatriz descobriu cantos do Algarve que pareciam saídos de um sonho, penhascos cortando o mar, praias escondidas entre rochas, grutas onde a água brilhava em tons de esmeralda. Tomás contava histórias sobre cada lugar, com aquela voz calma que a fazia imaginar tempos antigos, quando navegadores e exploradores cruzavam aquelas águas. E, a cada passo, ela percebia que sua risada voltava a ser verdadeira. O dia passou rápido demais. Quando percebeu, o sol já se punha no horizonte, tingindo o céu de vermelho e dourado. Tomás a convidou para um pequeno café à beira-mar. A varanda estava iluminada por luzes suaves, e o cheiro de café fresco pairava no ar. Sentaram-se numa mesa com vista para o oceano, o som das ondas marcando o ritmo da conversa. Me diz uma coisa, Beatriz, ele disse, apoiando os cotovelos na mesa. Por que uma mulher como você viaja sozinha? Ela ficou levemente tensa. Meu marido não pôde vir. Tomás assentiu, como se já suspeitasse. E ainda assim, você parece mais livre do que a maioria das pessoas que conheço. As palavras a pegaram de surpresa. Era assim que ele a via? Livre? Naquela noite, enquanto voltava para o hotel, sua mente estava confusa. Tomás a fazia sentir viva de um jeito que ela não experimentava há anos. Mas ela era casada. Repetiu isso para si mesma várias vezes. Tentou convencer-se de que ele era apenas um amigo, um bom guia turístico, alguém com quem tinha conversas interessantes. Mas, no fundo, sabia que estava mentindo. Porque quando fechou os olhos naquela noite, não foi o rosto de Rafael que apareceu em sua mente. Foi o sorriso de Tomás. O sol já havia mergulhado no horizonte, deixando o céu pintado de tons quentes e violetas. Beatriz caminhava pela praia com os pés descalços, sentindo a areia fresca sob sua pele. Há dias tentava ignorar o óbvio, arranjando desculpas para não pensar muito no que estava acontecendo com Tomás. Mas a verdade era que ele ocupava seus pensamentos mais do que gostaria de admitir. Desde aquele primeiro encontro na praia, parecia que o Algarve insistia em fazer seus caminhos se cruzarem. Um café compartilhado num bistrô, um passeio em que ele guiava o grupo, um encontro casual no mercado de Lagos. Muitas coincidências. Ou talvez já não fossem acidentes. Tomás tinha algo que a desarmava por completo. Não era só o físico, o sorriso fácil ou a postura confiante. Era o jeito que ele a olhava, como se visse o que ela tentava esconder. Como se entendesse seus silêncios melhor que suas palavras. Pensei que já estivesse cansada de me encontrar por aqui, a voz inconfundível de Tomás ecoou atrás dela. Beatriz virou a cabeça. Lá estava ele, recostado numa cerca de madeira, o vento noturno bagunçando ainda mais seus cabelos. Começo a achar que você me segue de propósito. Ele sorriu com um canto da boca. E se eu dissesse que sim? Ela manteve o olhar por um instante a mais do que deveria, sentindo um frio perigoso em suas palavras. Deveria rir, mudar de assunto, ir embora. Mas não fez nada disso. E se eu dissesse que não me incomoda? Murmurou, antes mesmo de perceber o que dizia. Tomás inclinou levemente a cabeça, como se decifrasse cada sílaba. Depois, deu um passo à frente. Vou sair de barco hoje à noite. É um passeio tranquilo, com bom vinho e música. Faria bem ter companhia. Beatriz franziu os olhos.
Sempre convida turistas para passeios noturnos? Só as que me interessam. Ela não devia aceitar. Sabia disso. Poderia inventar uma desculpa, qualquer razão para dizer não. Mas o modo como ele a encarava, com uma mistura de confiança e curiosidade, a fez hesitar. Tudo bem, respondeu, quase sem pensar. E, assim que as palavras saíram, soube que já era tarde para voltar atrás. O barco e o ponto sem retorno. O barco não era grande, mas tinha um charme rústico. O convés estava iluminado por luzes suaves que dançavam na água, e uma música instrumental ecoava baixinho. O capitão, um velho marinheiro com um cigarro nos lábios, cumprimentou Tomás com familiaridade antes de zarpar. Beatriz apoiou-se no parapeito, observando o farol de Ponta da Piedade se afastar aos poucos. O vento trazia o cheiro do mar e uma sensação de liberdade. Tomás surgiu ao seu lado com 2 cálices de vinho branco. Pelas noites não planejadas, que são sempre as melhores, brindou, com meio sorriso. Ela tocou sua taça na dele. Sempre fala coisas assim? Só quando é verdade. Um silêncio caiu entre eles. Mas não era incômodo. Era daqueles que dizem mais que palavras. Com o tempo, Beatriz relaxou. Tomás contou histórias sobre os naufrágios na costa vicentina, sobre viajantes que chegavam ao Algarve sem saber o que procuravam. E você? Perguntou ele, virando-se para encará-la. O que veio buscar aqui, Beatriz? Ela sentiu um nó na garganta. Não sei. Ele não insistiu. Apenas assentiu, como se compreendesse a resposta melhor que ela mesma. O toque que mudou tudo. O barco balançava suavemente. Beatriz estremeceu quando uma rajada de vento mais forte a atingiu. Tomás pareceu notar e, sem dizer nada, tirou o casaco leve e colocou sobre seus ombros. Obrigada. Não quero que fique com frio, sussurrou ele. Foi então que sua mão roçou na dela. Não foi acidental. Foi lento, calculado, como um teste para ver se ela recuaria. Mas Beatriz não recuou. Tomás também não. Olharam-se na penumbra, com o luar refletido em seus olhos. O ar entre eles parecia denso, carregado de algo que nenhum ousava nomear. Beatriz sentiu o coração acelerar. Não era só atração. Era algo mais profundo, que crescia em silêncio desde o primeiro dia. Tomás ergueu a mão, como se fosse tocar seu rosto, mas parou no meio do caminho. Me diga para parar, murmurou, quase um pedido. Ela engoliu seco. Poderia dizer. Bastava uma palavra, e tudo acabaria ali. Mas não o fez. Em vez disso, fechou os olhos por um segundo. E, naquele instante, entendeu o perigo. Não por causa dele. Mas porque já não controlava o que sentia. Tomás baixou a mão e desviou o olhar com um sorriso amargo. Está tarde, disse, recuando. Vou levá-la de volta. Beatriz sentiu um vazio inexplicável quando ele se afastou. Como se algo entre eles tivesse se quebrado. A viagem de volta foi em silêncio. Não por falta do que dizer. Mas porque ambos sabiam. Depois daquela noite, nada seria como antes. Beatriz fechou a porta do quarto e encostou as costas na madeira, tentando recuperar o fôlego. O coração batia rápido demais, forte demais. A noite no barco ainda a envolvia como um eco distante. O toque das mãos, o peso dos olhares, o quase que aconteceu. Dirigiu-se à escrivaninha onde deixará o telefone. A tela escura refletia seu rosto confuso e culpado. Devia mandar uma mensagem para Rafael. Devia dizer que sentia saudades, que estava adorando a viagem, que o amava.
Mas quando desbloqueou o celular, os dedos congelaram. Porque aquilo soava tão falso. A realidade caiu sobre ela como um balde de água fria. Ela não sentia saudades. Claro, gostava dele. Era seu marido. Mas não o sentia falta. Deixou o telefone em cima da mesa. Não podia mais negar. Algo dentro dela tinha mudado. O relógio marcava quase meia-noite. Devia deitar-se, esquecer tudo com Tomás e seguir a viagem como se nada tivesse acontecido. Mas, em vez disso, encontrou-se saindo do hotel. Caminhou pela areia úmida, as ondas lambendo suaves à margem. Não sabia o que procurava, só não queria ficar sozinha com seus pensamentos. Quando chegou ao pequeno cais, viu-o. Tomás estava sentado na praia, braços apoiados nos joelhos, olhar perdido no mar. Parecia pensativo. Vulnerável. Pela primeira vez, não era o homem confiante e charmoso de sempre. Beatriz sentiu um calafrio. Não de frio. De algo mais profundo. Não pensei que viria, disse ele, sem se virar, como se soubesse que ela estava ali desde o início. Nem eu, admitiu. Tomás sorriu levemente. Vem. Senta. Ela hesitou só um instante antes de obedecer. Tirou as sandálias e deixou-se cair na areia fresca ao lado dele. Por um momento, nenhum dos dois falou. Apenas o som do mar preenchendo o silêncio. Foi Tomás quem quebrou o vazio. Já sentiu que está vivendo uma vida que não escolheu de verdade? Beatriz olhou para ele, surpresa. Como assim? Ele pegou um punhado de areia, deixando os grãos escorrerem entre os dedos. Às vezes fazemos o que esperam de nós, não o que queremos. Casamos porque é o próximo passo lógico, trabalhamos em algo estável por segurança, construímos uma vida que parece perfeita, mas por dentro há um vazio. Ela sentiu um nó no estômago. Ele descrevia exatamente o que ela sentia. Sim, já senti isso, murmurou. Tomás virou o rosto e encarou-a com intensidade. Você não parece do tipo que se contenta com rotina. Ela sorriu, triste. Talvez eu tenha tentado acreditar nisso. E agora? Beatriz não respondeu. Não tinha resposta. O vento noturno agitou seus cabelos, e Tomás ergueu a mão para afastar um fio do seu rosto. O toque foi sutil, mas intenso. Ela sentiu a pele arrepiar. Ele estava perto demais. Tomás, sussurrou, mas a voz falhou. Ele não tirou a mão. Diga que não sente o mesmo. Beatriz fechou os olhos. Queria dizer. Queria afirmar que não sentia nada, que era só confusão passageira. Mas seria mentira. Quando os abriu, Tomás a encarava com uma mistura de ternura e desejo. Não havia pressa naquele olhar. Apenas a certeza de um homem que entendia o que se passava. E, naquele instante, Beatriz sentiu-se em perigo. Não por causa dele. Por causa dela mesma. Ela respirou fundo e afastou-se. Não posso, disse, levantando-se rapidamente. Tomás observou-a em silêncio, depois assentiu com um sorriso suave, quase resignado. Entendo. Uma dor inexplicável apertou seu peito. Não queria magoá-lo. Mas, mais que tudo, não queria admitir o quanto desejava ficar. Sem outra palavra, virou-se e começou a caminhar de volta ao hotel. Mas, enquanto andava, uma sensação estranha invadiu-a. Como se estivesse sendo observada. Virou a cabeça discretamente e, entre as sombras perto do hotel, viu uma figura afastando-se rápido. O coração disparou. Alguém os vira? Na manhã seguinte, o clima no hotel era diferente.
Quando Beatriz desceu para o café da manhã, notou olhares curiosos pousando nela. Duas funcionárias cochichavam e, ao vê-la, calaram-se abruptamente. O peito apertou. É impressão minha? Mas então, no lobby, ouviu claramente um casal sussurrando. Dizem que a esposa de um turista anda muito próxima de um guia local. Que vergonha! Um frio percorreu sua espinha. Os rumores começavam. E o pior. Mesmo nada tendo acontecido, seu coração já a condenava. O amanhecer tingia a praia de tons dourados quando Beatriz acordou. Seu corpo pesava como se não tivesse descansado. A noite anterior fora um turbilhão de pensamentos. Os rumores. Os olhares. A culpa. Levantou-se lentamente e pegou o telefone. Tinha várias mensagens de Rafael. Abriu-as com o coração batendo forte na garganta. Bom dia, amor. Como estás? Está tudo bem? Não tens escrito muito nestes dias. Tenho saudades tuas. A última mensagem era de algumas horas atrás. Beatriz leu, mas não encontrou forças para responder. Com o telefone na mão, desceu para o pequeno almoço. Mal se sentou, a recepcionista do hotel aproximou-se com uma expressão desconfortável. Dona Beatriz, deixaram isto para si. Entregou-lhe um envelope branco, sem remetente. Beatriz franziu a testa e abriu-o. Dentro havia uma folha dobrada e algo mais, uma fotografia. Quando a tirou, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Era ela e Tomás, caminhando juntos pela praia ao luar. Na imagem, Tomás afastava-lhe um fio de cabelo do rosto. O ângulo e a luz faziam parecer muito mais íntimo do que realmente fora. O papel escorregou-lhe dos dedos. Com mãos trêmulas, desdobrou o bilhete. O teu marido devia saber. O coração martelava-lhe no peito. Quem a tinha seguido? Quem fizera isto? De repente, o telefone vibrou-lhe na mão. Olhou para o ecrã. Mensagem de Rafael. Já me contaram. Enviaram-me fotos. Não quero falar disto por mensagem. Conversamos quando chegares. Mas quero que saibas algo, dói mais do que imaginas. Beatriz sentiu um nó na garganta. O mundo à sua volta desfocou-se. Levantou-se bruscamente, ignorando os olhares no restaurante do hotel. Precisava de sair. Precisava de ar. Atravessou o hall e saiu para a praia, onde a brisa salgada lhe açoitou o rosto. Tudo isto fora um erro. Alguém a denunciará. Alguém quisera destruí-la. Beatriz. A voz de Tomás fê-la virar-se. Ele estava ali. Os olhos dele refletiam preocupação. Certamente já ouvirá os rumores. Tenho de ir embora, sussurrou, com a voz a falhar. O que aconteceu? Beatriz fechou os olhos, tentando conter as lágrimas. Alguém enviou fotos ao meu marido. Ele sabe tudo. Tomás não respondeu de imediato. Apenas a olhou, como se tentasse encontrar solução para algo já sem remédio. Lamento, disse finalmente. Beatriz abanou a cabeça. Não é culpa tua. Fui eu que cruzei a linha. Apesar de nada físico ter acontecido entre eles, no seu coração, ela sabia a verdade. Tomás deu mais um passo. Não posso mudar o que passou, mas quero que saibas uma coisa. Não me arrependo de te ter conhecido. Beatriz sentiu algo partir-se-lhe dentro. Quisera viver um sonho, mas esse sonho transformará-se num pesadelo. O regresso à realidade. O avião descolou enquanto Beatriz olhava pela janela, com a alma em pedaços. Ao seu lado,
uma mulher sorria enquanto mostrava fotos da viagem ao marido por videochamada. Um casamento feliz. Um amor intacto. Beatriz desviou o olhar. Ela já não tinha isso. Não sabia o que a esperava ao chegar. Sabia apenas que a sua vida nunca mais seria a mesma. A viagem de regresso fora interminável, mas agora, diante de Rafael, o tempo parecia ter parado. Ele estava ali, de pé na sala, com os braços cruzados e o rosto inexpressivo. Mas os olhos dele diziam tudo. Dor. Desilusão. E algo mais, uma tristeza profunda, devastadora. Beatriz fechou a porta atrás de si com um nó na garganta. Rafael. Ele não disse nada a princípio. Apenas a fitou por segundos que pareceram horas. Por quê? Perguntou finalmente, com voz baixa, quebrada. Beatriz sentiu algo partir-se dentro dela. Não havia uma resposta simples. Porque se sentia só. Porque queria sentir-se viva. Porque esquecera como era ser desejada. Mas nenhuma dessas razões justificava o que fizera. Não sei o que te dizer, sussurrou, com os olhos cheios de lágrimas. Não há desculpas. Apenas, aconteceu. Rafael expirou lentamente e passou uma mão pelo rosto. Amas-te, ó? Beatriz pestanejou, surpreendida pela pergunta. Não, respondeu imediatamente. Não foi amor. Rafael assentiu, como se essa resposta lhe trouxesse algum alívio, mas o olhar permanecia carregado de dor. Então o que foi? Beatriz engoliu em seco. Não sei, confessou. Foi uma ilusão. Algo que pensei precisar. E precisavas? Ela baixou o olhar. Sim. Não. Talvez. Não conseguia explicar. Rafael soltou uma risada amarga e passou a mão pelos cabelos. Tantos anos juntos, Beatriz, murmurou. Pensei que éramos felizes. E éramos. Disse ela, com desespero na voz. Somos. Ele abanou a cabeça. Não. Tu não eras. Se fosses, isto nunca teria acontecido. O silêncio entre eles tornou-se insuportável. Tudo o que não disseram durante anos estava ali, pairando no ar. Finalmente, Rafael suspirou e olhou-a com uma expressão que Beatriz nunca vira antes. Não quero perder-te. O coração dela apertou-se. Eu também não quero perder-te, mas não posso fingir que isto não aconteceu, continuou ele, com voz firme. Não posso olhar para ti como antes. Beatriz sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo. Isso era o pior. Não os gritos. Não a ira. Mas a certeza de que algo entre eles mudará para sempre. Perdoo-te, disse finalmente Rafael. Mas não sei se conseguiremos continuar depois disto. As lágrimas de Beatriz caíram sem controle. O que significa isso? Sussurrou. Ele manteve o olhar. Significa que temos de nos reconstruir. Do zero. Se conseguirmos. Um final incerto. Beatriz passou a noite em claro, a olhar para o teto, a ouvir a respiração serena de Rafael ao seu lado. Ele estava ali. Mas já não era o mesmo. Poderia o amor sobreviver à traição? Não sabia. Sabia apenas que, acontecesse o que acontecesse, nunca mais seria a mesma mulher que partirá naquela viagem. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.